O paciente diabético, ele pode ir para a cirurgia? É seguro? A pessoa com diabetes pode ir para a cirurgia? Pode, às vezes deve ir para a cirurgia, Exato. né? A cirurgia não é contraindicada em uma pessoa simplesmente pelo fato de ter diabetes. Tá? Inclusive, as pessoas com diabetes costumam ter muitas indicações cirúrgicas, e nós estamos falando aqui de pé, estamos falando da parte neuropática, né, ortopédica, e às vezes a cirurgia é justamente por esse motivo. Né? E o lado humano, financeiro, eles andam juntos, Com você não tem como certeza. separar essas coisas, porque são coisas que se você tem menos recursos, você fatalmente você vai afetar o lado humano da história, né? O lado humano vai ficar afetado de alguma forma negativamente. E pouquíssima gente sabe que as complicações dos pés são a maior causa de internação hospitalar em pessoas com diabetes. Tá? Então, o que mais leva uma pessoa com diabetes para o hospital? Para ficar internada, a ir para um pronto-socorro, né? São as complicações dos pés. E essas complicações relacionadas aos pés acabam custando muito caro. Olá a todos, eu sou a Bárbara Pupim, eu sou médica, ortopedista e traumatologista, cirurgia de tornozelo e pé. E esse é o Pupincast, um podcast para falar de saúde, em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a endocrinologia e a ortopedia, onde que essas especialidades eventualmente se encontram e como que essas especialidades podem trabalhar em conjunto. E eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. André Viana. Ele é médico endocrinologista, ele é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele é o cofundador da HealthTech Good Day e é o diretor científico do Centro de Diabetes de Curitiba. E eu tenho a grande alegria de ter também ele como amigo e de trabalhar dentro do Centro de Diabetes, junto, então, como um colega de equipe e de formação de médicos endocrinologistas. Muito obrigada, doutor André, por ter aceitado esse convite, por estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Bárbara, é um prazer imenso para mim estar aqui com você, participar do Pupincast, né? Essa é a minha primeira participação. Tomara que você me chame outras vezes. Mas fico muito feliz de estar aqui com você e vamos bater esse papo legal aqui, falar um pouquinho sobre essa interface, né, entre endocrinologia, entre diabetes e ortopedia, e é onde que a gente pode colaborar, né, que conhecimento que a gente pode compartilhar, e é onde que a gente pode colaborar para que, né, traga melhores resultados para os nossos pacientes. Eu acho que dá para a gente começar falando um pouco do diabetes em si, né? Como tem sido, né, a questão do manejo da doença. É uma doença, né, que a gente sabe, né, todo mundo tem uma ideia em geral, que é uma desregulação do açúcar no sangue, mas e como que tem sido, né, o manejo disso, os avanços que a gente tem tido? Bom, o primeiro avanço do diabetes que a gente tem é um avanço ruim. É o avanço no número de pessoas. A gente está vendo o diabetes aumentando cada vez mais. Hoje, a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, estima que nós temos aí cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes no país. É muita gente, é mais que a população de um país inteiro, né? E junto com esse avanço de prevalência, a gente está tendo um avanço de tratamento também. A gente vê hoje o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente, que afeta mais de 90% das pessoas com diabetes. Nós temos medicações de alta potência, medicações de alta eficácia, medicações que mudam a história natural da doença, a história de vida das pessoas, fazem com que as pessoas vivam mais e com mais qualidade. E isso tudo surgiu nos últimos 10, 15 anos, né? Muita coisa nova aconteceu e são, às vezes, tratamentos que a gente consegue manter as pessoas extremamente bem controladas. No próprio diabetes tipo 1, que é um diabetes que às vezes é até mais difícil de controlar, que precisa de muitas injeções de insulina, nós também vimos muitos avanços, principalmente tecnológicos, né, nos últimos tempos. Hoje você consegue tratar uma pessoa com um sistema integrado de sensor, bomba de insulina, que a gente chama de sistema automatizado, né, que toma decisões sozinhas, com base em inteligência, com base em algoritmos, inteligência artificial, e que mantém as pessoas a maior parte do tempo dentro de um bom controle do diabetes e evita as complicações tão temidas do diabetes. Então, muitas coisas estão melhorando. A gente tem uma doença em avanço, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, a ciência está avançando junto para evitar com que essa doença crônica cause menos complicações.
Uhum. E a gente pensando, né, sobre esse número que é tão alarmante, né, de 20 milhões de pessoas com diabetes. A gente sabe que a gente tem, né, uma estimativa de que cerca de metade desses pacientes evoluam com neuropatia diabética em algum momento da sua vida, né. Então a gente vê que é um número muito importante também, né, e que está intimamente relacionado, né, ao controle. Então mesmo com as tecnologias avançando tudo, as pessoas elas também têm que ter muitos hábitos de vida que muitas vezes devem ser ajustados, modificados para conseguir também esse bom controle, né, só a medicação não é suficiente, né. É, exatamente como você falou, né, o tratamento do diabetes ele passa, né, por mudanças e melhoras de estilo de vida, como de qualquer doença crônica, não tem Uhum, como falar em tratar uma doença crônica sem mudar estilo de vida. E o diabetes tem uma relação muito forte com a alimentação. A uhum, alimentação, ela pode tanto ajudar a gerar o diabetes, como pode ajudar a controlar o diabetes, né. uhum, Tem uma relação muito grande com sedentarismo ou não. Então, se você é sedentário, você tem maior risco de desenvolver diabetes. Se você não é sedentário, você não tem tanto risco assim. E se você já tem diabetes, o sedentarismo é ruim para o teu controle, para, né, para manter a glicose sob controle. Então, o estilo de vida é muito importante, né, e a gente ensina, né, residentes, novos endocrinologistas em formação, e a gente sempre fala, né, que quando você vai orientar uma pessoa, vai orientar uma pessoa que tem doença crônica, você não pode esquecer desse passo importante na sua orientação. Isso tem que fazer sempre parte da prescrição médica. O médico uhum, tem que prescrever mudança de estilo de vida. Ele não tem que somente falar e orientar, ele precisa prescrever isso no papel, inclusive como fazer, né. uhum, Isso faz parte do tratamento médico. E lógico, o remédio é o complemento disso. O remédio, se a gente for falar assim, de uma maneira, grosseira, né, o remédio sozinho, sem mudança de estilo de vida, é um tratamento manco. É um uhum, tratamento que realmente não vai fazer o efeito, que deve fazer adequadamente. uhum, E quando você fala de neuropatia, né, falando já aproveitando essa fala aqui da neuropatia, a neuropatia é um problema, né, porque a neuropatia é a complicação mais prevalente do diabetes, tá? De todas as complicações que o diabetes tem, é a mais frequente. Ela ocorre em em vários estudos alguns estudos mostram que 10% das pessoas têm neuropatia e tem estudos mostrando que 100% das pessoas têm neuropatia. A média é 50%, a gente exato. sabe, né, É. mas tem estudos mostrando 100% de pessoas com neuropatia, dependendo da população que você analisa. E é a menos temida. Uhum, É a menos temida. As pessoas, às vezes, nem sabem que essa complicação existe. exatamente. Os profissionais de saúde, e eu falo, eu sou médico, você é médica, né, e Uhum, a gente sabe, os profissionais, às vezes, não pesquisam essa doença, não exatamente. pesquisam essa complicação. E é a complicação que vai, em última instância, pode levar a pessoa a uma complicação, uma situação grave, e às vezes até de amputação de um membro, Uhum. que a gente sabe que aumenta muito a morbidade e a mortalidade de uma pessoa que tem diabetes. Exatamente, né, a gente já tem uma cultura um pouco mais estabelecida, né, de que pacientes que têm diabetes precisam de um acompanhamento oftalmológico, que sim, é muito importante e deve acontecer e já, né, já se fala sobre isso, de olhar para o rim, né, de saber que eventualmente o diabetes pode fazer alterações nos rins, então também já se tem essa preocupação de ali, né, no acompanhamento fazer essa pesquisa de alterações nos rins, e a gente tem, né, os dados mundiais de que a grande maioria dos pacientes com diabetes nunca tiveram os seus pés examinados, né. Então aí a gente, né, eu peguei muito essa causa do pé diabético, né, e eu tô atuando muito fortemente nessa vertente dentro da ortopedia, dentro da cirurgia de tornozelo e pé, e tenho isso quase como uma causa de vida, né, de a gente tentar aos pouquinhos ir plantando essa sementinha cultural também de que o paciente diabético ele deve ter seus pés examinados, né. E é uma coisa que a gente está conseguindo, né, felizmente ali quando a gente está, né, nesse trabalho de formação, tudo, a gente tem conseguido fazer com que esses novos endocrinologistas enxerguem a questão do pé de uma forma um pouquinho diferente, né.
E a gente Exatamente, isso subindo aí. e a gente subindo, né, o degrauzinho, assim, também a gente entender o que que a gente pode fazer, né, quando esses pacientes eles têm o diagnóstico de neuropatia, que daí tem toda a gama de tratamentos preventivos também, tanto medicamentosos como os de ajuste de calçados, que daí também, né, indo de encontro ao que o senhor falou da educação, né, da prescrição de estilo de vida, fazer educação em relação ao uso de calçados, em relação a cuidados, se pode andar descalço, se não pode mais andar descalço, porque eventualmente vai ter uma ferida e nunca perceber, né? Então, a gente tem toda essa educação que deve acontecer também relacionada aos pés de quem tem diabetes, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que uma das coisas muito significativas é que às vezes a neuropatia ela só tem sintoma negativo, né? A gente evolutivamente, a gente está acostumado a ir atrás de soluções para aquilo que a gente considera um problema. A gente não tem dor, a gente não tem problema. O pé tá ali, tá funcionando, não tá incomodando, não tem problema. E de repente, né? Ah, não, vamos olhar para o teu pé aqui, vamos testar a sensibilidade, ó. Sua sensibilidade não é normal e você não pode mais usar esse tipo de calçado. Também é difícil, né? E é um paciente que muitas vezes está cansado, né? De tantas recomendações, né? Exato, recomendações e restrições, né? Cada recomendação médica, muitas vezes, impõe restrição à pessoa. Mas veja que você falou, né, Bárbara, você falou de uma forma, assim, bem enfática, né, algumas vezes a palavra educação. E a gente passa ainda por um problema muito sério de educação, desde a educação profissional, né, educar um profissional de saúde que trata uma pessoa com diabetes a examinar o pé, a olhar para esse pé, identificar uma neuropatia num estágio inicial, onde você ainda pode prevenir algo mais grave, como uma ferida, uma lesão, ou às vezes até uma amputação, Uhum, até a educação da pessoa que tem essa condição, né? A pessoa uhum, que já tem uma neuropatia, o que que ela pode fazer para evitar as complicações? Ah, a partir do momento que a minha sensibilidade não é normal, né? O que que eu uhum, tenho que fazer? Né? A partir do momento que eu já tenho uma deformidade no meu pé já não está numa conformação normal, já está um pouco alterado ali, o que que eu tenho que fazer, né? uhum, Eu tenho que usar alguns tipos de sapato, evitar pisar em alguns lugares descalço, eu tenho que usar algum tipo de palmilha ou mudar mesmo, fazer um sapato especial para mim. Quer dizer, isso as pessoas não têm o conhecimento da importância, às vezes isso passa, assim, passa batido. A pessoa já está na cultura da pessoa com diabetes, que ela precisa ver o olho todo ano. Ela tem uhum. medo de ficar cega, Sim, tá? Ela tem medo de ficar cega, de perder a visão. Ela tem medo de perder o rim, tá? E perder o pé ela também tem medo. tem. Ela tem medo Aham. de perder o pé também, ela morre de medo de perder o pé. Mas perder o pé, é uma coisa tão, eh, adiante Uhum, de um diagnóstico inicial de neuropatia, né, que a pessoa só tem medo ali da última consequência, ela não tem medo às vezes dos 10, 20 anos que antecedem essa última consequência, que é a neuropatia, já é alguma alteraçãozinha de uhum. sensibilidade, porque ela não tem medo não porque ela é negligente, ela não tem medo porque ela nem sabe que isso existe muitas vezes, e da importância de você estar cuidando, né, desse pé, desse membro, numa situação muito mais precoce, onde você ainda tem algo para fazer e você ainda pode prevenir uma situação mais grave. Então a gente precisa passar por todas as instâncias, né, Exato. a educação do médico, do enfermeiro, do Uhum, profissional de saúde que vê pessoa com diabetes, para ver, perguntar sobre, né, para examinar adequadamente. Os uhum. médicos não examinam pés, você Exato. falou, e os Uhum, médicos não examinam pés. A gente tem que insistir que os médicos têm que examinar o pé, no uhum, mínimo uma vez por ano. No uhum. mínimo uma vez por ano você tem que tirar a meia do paciente, sapato, olhar, né, testar a sensibilidade, tem Uhum. que, né, fazer os testes adequados para neuropatia diabética, né, então tem que ser feito isso pelo menos uma vez por ano no Isso. consultório do clínico mesmo, endocrinologista. A gente Uhum. tem que fazer isso, né, e tem que insistir, tem que brigar, tem que falar até que um dia entre na corrente Isso. sanguínea, entre no Exato, cérebro exato, e é. essas coisas começam a acontecer, né. É, eu acho que uma das coisas que a gente pode, então, destacar, às vezes até como meta, como dica, enfim, é que a gente sabe que essas complicações, eventualmente, elas vêm num momento muito próximo, né? Tanto a alteração de retina, como a alteração do rins, como a neuropatia. Então, uma vez que você identifique um deles, é muito importante você olhar para os outros dois. Não é uma regra, a gente tem pacientes com bastante variação, mas a gente sabe, porque como
essas complicações, elas têm a mesma história no sentido de que, normalmente, elas têm relação com o tempo de doença e com a qualidade do controle glicêmico no decorrer dessa doença? Então, a gente também tem esses dados que eles acabam vindo, né, que tem um, pode muito bem ter os outros e a gente tem que estar atento em São as relação a isso, complicações né? microvasculares que a gente chama, Exatamente, né? Então, exatamente. a complicação de retina, a complicação renal e a complicação neuropática, elas são chamadas de complicações microvasculares porque elas têm uma origem fisiopatológica comum. Exatamente. Né? São alterações dos microvasos sanguíneos que nutrem a retina no olho, né? O glomérulo e os túbulos renais e também os nossos próprios nervos distais. Né? Então, a gente tem essa alteração, e a alteração é a mesma, só acontece em lugares diferentes do corpo. Exato, são tecidos Então, mais sensíveis, mas né? é a mesma doença, né? Se for ver, é a mesma doença. Então, elas costumam aparecer em tempos similares. E é comum, quando você identifica uma, que a pessoa tenha outra. Então, justamente, você tocou num ponto importante. Apareceu uma doença, uma complicação microvascular, levante suas antenas, né? Fique atento e fique alerta que provavelmente pode existir uma outra complicação microvascular também. Um assunto, né, mudando só um pouquinho o enfoque, assim, que é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes e eu queria ouvir a tua parte também. Mas e aí, o paciente diabético, ele pode ir para a cirurgia? É seguro? A pessoa com diabetes pode ir para a cirurgia? Pode, às vezes deve ir para a cirurgia, né? A cirurgia não é contraindicada em uma pessoa simplesmente pelo fato de ter diabetes. Tá? Inclusive, as pessoas com diabetes costumam ter muitas indicações cirúrgicas, e nós estamos falando aqui de pé, estamos falando da parte neuropática, né, ortopédica, e às vezes a cirurgia é justamente por esse motivo. Né? E a cirurgia, às vezes, é a situação que vai resolver a situação é a condição que vai resolver a situação da pessoa. O que acontece é um conceito um pouco errado sobre isso. Né? Porque a gente sabe que um diabetes mal controlado, mal compensado, com altos níveis glicêmicos, ele tende a gerar uma taxa maior de complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas. Então, essa pessoa pode sim ter uma cirurgia mais complicada, com maior risco de infecção pós-operatória, riscos na cicatrização. Então, isso é fato se uma pessoa com diabetes mal controlado for para a cirurgia. Numa urgência, você tem uma cirurgia de urgência, você não tem tempo de esperar o diabetes controlar e para evitar complicações. Tem que fazer a cirurgia e depois fazer o melhor possível por aquela pessoa para tentar minimizar o risco que a gente sabe que existe. Quando é uma cirurgia eletiva, né, uma cirurgia de urgência, a gente tem o tempo hábil e suficiente para buscar um controle melhor desse diabetes, para levar esse indivíduo para o centro cirúrgico numa condição melhor e de menor risco para que ele possa fazer a cirurgia com mais tranquilidade. Então, diabetes não contraindica a cirurgia, mas diabetes merece um cuidado especial para ir para uma cirurgia. Mas é exatamente isso, né? A gente repete bastante essa explicação, mas eu acho importante reforçar. E lembrar assim, né? Mesmo dentro do pé diabético, a gente tem várias cirurgias que são preventivas. Então, a gente alcançando ali um bom controle glicêmico, uma boa estabilidade de outras complicações e outras questões metabólicas que tantas vezes estão presentes nesse paciente diabético, né? Uma síndrome metabólica, outras alterações. Quanto melhor o equilíbrio disso tudo, quando a gente tem a chance, né, de equilibrar antes, com certeza é melhor, mas uma vez estando bem equilibrado, esse paciente ele não tem contraindicação só pelo fato de ter diabetes, de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, né? A gente sempre vai pesando os fatores, e pensando no pé mesmo, tem muitas vezes indicação de cirurgia preventiva que ela é muitas vezes uma cirurgia muito menor, muito menos agressiva. E quando a gente está falando de urgência, muitas vezes é um paciente que ele inclusive está tendo alteração glicêmica por uma infecção ativa e que se você só vai resolver se você levar para o centro cirúrgico. Então, aí a gente, felizmente, né, a gente também tem avanço de técnicas de anestesiologia que consegue fazer anestesias com menos repercussão sistêmica, que daí a gente também, né, então, felizmente as diferentes áreas vêm avançando e a gente está conseguindo cada vez mais manejar muito bem esses pacientes.
De repente, se o senhor quiser comentar um pouco sobre o programa ali do controle hospitalar que vocês têm da glicemia, que é super interessante, né? Olha só, você tocou num ponto bem legal que uma das coisas que eu falo com orgulho, né, a gente criou, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, um programa de controle de hiperglicemia hospitalar, né, criamos isso pequeno ali em 2014, 2015, estamos falando de 12 anos já. No começo criei eu junto com uma residente esse programa, e nós começamos a controlar a glicose das pessoas no hospital. Não importava se os médicos, que eram os donos dos pacientes, os responsáveis pelos pacientes, queriam ou não, nós intervíamos sobre os pacientes que estavam no hospital com glicemia elevada, porque já tínhamos dados de outros centros no mundo, de que você manter uma glicemia controlada no hospital trazia melhores desfechos, né? Menos infecção, menos permanência hospitalar, menos risco cirúrgico. Então, vários dados, né? Menor mortalidade, tudo, né? Dava certo quando você controlava a glicose no hospital. E é comum a glicose subir no hospital, tanto em pessoas com diabetes, como em pessoas sem diabetes submetidas a estresse intenso, que é o estresse da doença. Uhum. Então, pessoas sem diabetes podem ter glicose alta no hospital. Então, quando você controla a glicose no ambiente hospitalar, você cria um ambiente melhor para aquele paciente poder fazer seus procedimentos ou se recuperar da sua doença. Então, sabendo disso, nós criamos uma comissão, um grupo de controle, inicialmente pequeno. Depois, quando eu não tive mais braços para cuidar disso, o Dr. Emerson Marino, lá do Centro de Diabetes, assumiu isso, né? E esse serviço cresceu muito desde então. Ele consegue abranger hoje o hospital inteiro, é referência no Brasil hoje esse nosso serviço. Tanto que o Emerson, que hoje cuida do serviço, ele que é o coordenador das diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes para controle de glicemia hospitalar. Ele coordena hoje toda a diretriz que é aplicada no Brasil inteiro, né? Então, o que a gente tem desde então? Uma segurança para o paciente que vai para o hospital, tanto para o paciente que vai operar, fazer uma cirurgia, como para o paciente que vai ser tratado de uma condição clínica. Se ele sabe que se a glicose dele subir no hospital, vai ter uma equipe cuidando disso, que não vai ser um fator a mais que vai atrapalhar o seu tratamento, que ele vai poder operar com mais tranquilidade, que ele vai poder se recuperar da sua doença com mais tranquilidade, e o médico, por exemplo, que vai cuidar desse paciente, ou o médico que vai operar esse paciente, também se sente mais seguro, que ele sabe que ele pode cuidar da sua cirurgia, que é o que ele sabe fazer. Exato. Né? E não precisa cuidar de uma outra coisa que ele até sabe, mas não é a área dele, e talvez ele não vai fazer com a mesma maestria que o médico que cuida do diabetes. Né? Da mesma forma que o médico do diabetes não vai saber operar o paciente com a mesma maestria que o cirurgião. Então, essas equipes juntas sempre vão fazer um trabalho muito melhor do que você fazer as coisas isoladamente. Essa questão do sentimento de segurança eu falo com conhecimento de causa pleno. Né? Eu não tenho pretensão nenhuma de atingir o grau de expertise que vocês têm para esse controle, né? Tanto disso como de diversas outras condições clínicas também. Então, quando o meu paciente está lá, realmente eu tô dessa questão eu tô tranquila. Eu sei que ele está assistido e muito bem assistido e que essa não vai ser uma questão, né? Muitas vezes ele chega lá muito descompensado por N situações, mas eu sei que ali isso vai ser manejado e de uma forma muito boa, que vai funcionar muito bem. E realmente eu consigo me concentrar no que é da minha melhor expertise fazer. Isso, o cirurgião se sente seguro, né? Porque Com ele não vai certeza. precisar cuidar de uma coisa que ele não é Não. o dia a dia dele, Não, né? é muito complexo, né? A gente, né, eu gostaria até de comentar da questão do atendimento que a gente tem ali em conjunto com os residentes, né? O quanto isso é engrandecedor, assim, né? Eu vejo assim, do meu ponto de vista, é muito interessante eu estar ali fazendo a consulta. É aquilo, né? É um residente que está em formação de endocrinologia. A gente não tem pretensão nenhuma que ele saiba conduzir uma consulta ortopédica especializada em pé diabético, né? Diferente dos outros, né? Das outros acompanhamentos que eles fazem durante toda a formação deles, né? Que daí seria dentro das subespecialidades da endocrinologia. Mas disso a gente não tem essa pretensão. Mas
eu tendo o residente ali comigo também, eu vejo o quanto eu também aprendo sobre esse manejo e a complexidade disso. E é bem interessante, né? A gente vê o paciente chegando, assim, claro, tem pacientes que vão por busca direta minha e tem pacientes que são do serviço, que já acompanham diabetes ali e acabam vindo para ver o pé comigo. Então, tem muitos pacientes que chegam ali e dizem, já consultei com você, né? Que já esteve com um residente. E daí a gente vê como isso é legal, como já tem ali uma conversa, né, doutora me falou para fazer isso, o doutor me falou para fazer aquilo, tô assim, assado. Aí, às vezes, eles já conferem ali o diário do paciente, e às vezes eles até querem pensar um pouco mais no manejo de diabetes, a gente fala, olha, né, isso aqui a gente vai ter que ver. Mas isso é interessante, né? E também a questão deles estarem conseguindo, né, ver qual é a visão, né, ortopédica, né, o que eu tenho que olhar mesmo no pé. Eu imagino que quando eles estão sozinhos, né, vendo lá o pé do paciente, eles começam a olhar um pouquinho diferente para esses pés, né, porque quando você chega lá, então aqui a gente tem que olhar para o pé e testar a sensibilidade, né, o que mais preconizado atualmente é o teste com monofilamento e o teste com o diapasão, para a gente testar, né, a sensibilidade tátil e vibratória. Ok, você faz o teste ali, mas e aí, né? Você fica às vezes mais no sim ou não. E aí, e agora? O que será que tem que fazer, né? Preciso mandar? Não preciso mandar? Precisa de um exame a mais? Precisa de um exame a menos? E eu acho que quando você tem um pouco mais de conhecimento do que vem depois, é muito bom, né? E eu vejo Exato. da Faz minha diferença pra parte gente também, isso, né? né? Eu acho que sim, É. né? E eu vejo da minha parte também, né? Quando eu penso em tratar esse paciente, quando eu tenho um pouco mais de conhecimento de tudo que vocês também precisam raciocinar ali em cima para tomar as condutas, também facilita, também me ajuda, né? Nos controles que eu tenho que fazer, né? Esse cuidado interdisciplinar, multidisciplinar que a gente chama, ele faz toda a diferença, né? E eu, se tivesse uma questão crônica como diabetes, eu ia querer ser cuidado por muitos profissionais, porque um profissional, por melhor que ele seja, ele muitas vezes ele não consegue ser o melhor em tudo. Ele vai conseguir ser muito bom em algumas coisas, mas em outras ele não vai ter condição, às vezes, nem de tempo de cuidar, porque sabe que a consulta médica Exato. é complexa e às vezes tem que priorizar umas coisas, né? Então, eu vou dar agora o meu testemunho, né? O meu lado, né? Como endocrinologista. É comum, eu sou um dos poucos endocrinologistas e médicos que examina o pé, examina o pé, né? Mas eu já tive uma fase que eu também não dava muita bola pro pé, eu tenho que admitir isso, mas faz décadas aí que a gente umas 2 décadas, a gente cuida do pé, né? Uhum. E quando você examina um pé de uma pessoa, chega lá e encontra uma alteração de sensibilidade, tem lá o exame do monofilamento, do diapasão, que a gente faz no consultório, lá nas consultas, e aí eu encontro que o exame do monofilamento está alterado, né, a sensibilidade está prejudicada, e aquele pé corre um certo risco, aquela pessoa corre um certo risco de ter uma ferida, uma lesão ou algo mais sério naquele pé. E aí, a pergunta justamente do endocrinologista é, e agora? O que eu faço com essa informação? Exato. Né? Isso quando não encontra uma ferida, né? Se encontrar uma ferida, aí você fica até mais assustado, até manda para alguém, né? Mas às vezes não sabe nem para quem mandar. Mas assim, o que eu faço com essa informação agora? Porque assim, eu não sou formado adequadamente para tratar uma situação como essa. Sim. Tá? Eu não tenho essa formação. Então, você tendo o suporte de uma pessoa que, a partir desse ponto, né, sabe o que fazer com mais segurança, com mais conhecimento do que a gente, isso também faz diferença. Então, por exemplo, você que está lá nos ambulatórios lá do CDC, cuidando das pessoas que têm problemas nos pés, isso dá uma segurança para toda a equipe, sabe? Não, peraí, se meu paciente tem problema nos pés, é lá que ele vai, né? Então, você não fica com aquela carga, com aquela responsabilidade de algo que você não sabe exatamente o que vai fazer. Uhum. Se você fizer, você vai fazer meio que mais ou menos, não vai fazer tão bem feito. E também a pessoa acaba, o próprio paciente se sente mais seguro, sabe? Não, opa, alguém vai cuidar disso para mim, né? Então, isso traz uma segurança para todo o ambiente, né? Dos profissionais que estão envolvidos e da própria pessoa
que está sofrendo daquele problema naquele momento, né? Então, nós precisamos cada vez mais conversar, né, em equipes, né? Você precisa do médico, precisa do especialista em diabetes, precisa do especialista em pé, né? Precisa do enfermeiro, da enfermeira, que também muitas vezes dá o suporte. Às vezes tem questões de curativos que precisam ser feitos de forma adequada, né? Ou quando tem algum tipo de lesão ou ferida no pé. Então, tem várias coisas que, se você conseguir cuidar, né, de uma maneira adequada, é perfeito, né? A gente sabe que nem tudo é perfeito, porque as operadoras de saúde, né, a gente falando pelo menos, os planos de saúde ainda não entenderam que isso é importante, e muitas vezes eles não remuneram o profissional para que ele preste esse serviço multidisciplinar de forma adequada, certo? Ele paga uma consulta para o médico, mas todo o resto que o paciente precisa, ele não entrega junto, né? E aí isso dificulta com que o paciente tenha o acesso a esse tratamento multidisciplinar. Ele acaba encontrando justamente em alguns centros especializados, e somente em alguns centros especializados. Se formos falar de uma cidade grande que a gente está aqui, que é Curitiba, né? Quantos centros especializados em tratamento de diabetes você tem numa cidade como essa? Né? A gente sabe que muito pouco, né? Talvez um centro multidisciplinar completo em Curitiba, né? E deveríamos ter talvez 10, né? Porque é difícil montar uma estrutura, é complicado, né? Então, assim, a gente precisa realmente mais disso, a gente precisa que o reconhecimento venha até de quem paga a conta no final, para que os profissionais possam estar ali, né, felizes, adequadamente remunerados para estar fazendo aquilo, para que possam prestar assistência E a gente adequada. sabe que isso não é, assim, uma coisa que a gente está querendo que as operadoras vão à falência, né? A gente sabe da custo-efetividade que tem a prevenção desses problemas, né? A gente tem estudos que mostram que, se a gente previne os eventos, a gente tem economia de recurso financeiro. Isso, se a gente não tiver nenhum grau de humanidade, e pensar na questão do intangível de qualidade de vida, de manutenção de função, né? Porque a verdade é que um paciente que tem uma complicação de um pé diabético, né? A gente sabe que uma úlcera, uma vez que ela abriu, ela tem uma complexidade que ela afeta o familiar e a família inteira. Ela muitas vezes tira esse paciente do ambiente de trabalho e coloca ele a frequentar muitos locais de saúde e um cuidado muito frequente. Além de que a gente também tem vários números que mostram que esses pacientes, eles têm uma sobrevida, às vezes, muito menor do que um paciente oncológico. Então, assim, é muito relevante quando a gente fala numa ferida, que é uma situação que é totalmente passível de prevenção, se a gente tiver uma equipe olhando para isso, se a gente tiver essa série de profissionais. Então, mesmo que a gente deixe de olhar para o lado humano, que não tem como a gente separar, né? A gente nunca vai deixar de olhar para o lado humano, mas mesmo que olhasse só para o financeiro, já valeria a pena a gente crescer nesse sentido, né? Não, e o lado humano, o financeiro, eles andam juntos. Com Você não tem como certeza. separar essas coisas, porque são coisas que se você tem menos recursos, fatalmente você vai afetar o lado humano da história, né? O lado humano vai ficar afetado de alguma forma negativamente. E pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe que as complicações dos pés são a maior causa de internação hospitalar em pessoas com diabetes. Tá? Então, o que mais leva uma pessoa com diabetes para o hospital, para ficar internada, a ir para um pronto-socorro, né? São as complicações dos pés. E essas complicações relacionadas aos pés acabam custando muito caro. Sim. Então, esse plano de saúde que não está investindo em prevenção, não está investindo em consultas adequadas, onde o pé seja avaliado adequadamente, por um profissional adequado, por um enfermeiro, por um médico, né, que seja profissional, especialista no assunto. Esse plano de saúde, ele está economizando nessa ponta, mas ele está gastando 10, 20 vezes mais na outra ponta,
para tratar pessoas que estão com seus pés bem mais complicados, numa situação, às vezes, já beirando a amputação ou indo para uma amputação, o que vai gerar um custo para o sistema. Essa pessoa não vai, às vezes vai deixar de trabalhar, vai se aposentar, vai custar para o sistema também, vai custar para ela mesma, né? A qualidade de vida de uma pessoa que tem problema no pé, o que isso custa para ela? Quanto que custa não ter um pé? Exato. Né? Dá para medir isso? Talvez até dê, mas assim, tem coisas intangíveis, Exato, né? exato. Que você não consegue nem medir. Mas é tanta coisa que está envolvida nisso que não tem nenhuma dúvida. A gente tem dados isso de saúde de vários países desenvolvidos já, mostrando que vale muito a pena prevenir lesões nos pés, né? Então, a gente precisa investir nisso melhor, a gente precisa entender, os nossos gestores de saúde precisam entender isso melhor, que precisa fazer uma força, né, uma força descomunal para ter cada vez mais equipes adequadas de saúde nos locais que possam atender melhor as pessoas com diabetes nas diversas questões que eles têm. Você precisa ter oftalmologista para cuidar do olho, precisa ter ortopedista, precisa ter cirurgião vascular, precisa ter enfermeiro, nutrição, né? Você precisa ter todos os profissionais ali juntos para cuidar daquela pessoa como um todo, porque aquela pessoa não é somente uma pessoa que tem diabetes, é uma pessoa que tem diabetes e muitas vezes acompanhada de múltiplas complicações que precisam de cuidados especiais. E eu gostaria de destacar também que esse problema não é um problema de Curitiba, do Paraná, do Brasil, ele é um problema no mundo inteiro. Infelizmente, no mundo inteiro, a gente não tem a prevenção bem estabelecida, a gente não tem a formação dessas equipes bem estabelecidas, né? Que nem a gente comenta, a gente tem números de outros países mostrando a questão da prevenção, porque existem países que têm um pouco mais de facilidade de fazer esses estudos, mas não existe um lugar no mundo que tenha essa prevenção ainda totalmente bem, né, estruturada, com todas essas equipes funcionando, rodando muito bem, assim. Então, esse é um trabalho que ele vai vir, assim, né, ele é um gigantesco que ele tem que acontecer, mas é importante que aconteça em todos os pontos em que É um trabalho seja possível. de formiguinha, né? Você pensa num país desenvolvido como os Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, a gente sabe que tem centros especializados, né? Então, se a pessoa tem acesso àquele centro naquela cidade, ela é uma pessoa privilegiada, mas existe uma grande maioria que não tem acesso àquela cidade, aquele centro, aquele local, e justamente sofre do mesmo mal que nós sofremos aqui no Brasil também, eu tive né? a oportunidade de conversar com um cirurgião dos Estados Unidos, ele falou, olha, na minha região, eu sou o único ortopedista, cirurgião de tornozelo e pé, que me dedico ao tratamento de pés diabéticos nos 4 estados vizinhos ao meu. Então, assim, é muito pouco, né? Mas eu acho que é legal a gente também falar sobre isso, porque às vezes, né, a gente tem um pouco da cultura, né, de que, no Brasil, não, assim, no Brasil, a gente tem uma qualidade técnica muito boa, né? A gente tem acesso, né, à tecnologia, tanto para o tratamento do diabetes, como do tratamento do pé diabético. Felizmente, não ficamos para trás nesse ponto. A gente tem hoje em dia, né, os biológicos que a gente usa nas cirurgias, os tratamentos locais para osteomielite, membranas, muita coisa que a gente tem acesso e a gente tem disponibilidade aqui no Brasil. E aí, a gente também tem profissionais, né, que têm esse conhecimento técnico para aplicar essas tecnologias, tanto, né, no controle da doença do diabetes, como no controle do pé diabético. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso também, que a gente, nesse ponto, a gente não está para trás. Mas, claro, né, o avanço ele tem que ser contínuo, o Brasil né? é maravilhoso. O Brasil, a gente tem de conhecimento técnico, profissionais capacitados, da existência do recurso, né? A gente tem isso no país. Você consegue ter isso no país. Então, o Brasil não é um país que não conhece o recurso e não sabe o que fazer. O principal problema do Brasil, né, na área de saúde, como em todas as outras áreas também, é o acesso para todos. Então, muitas vezes, né, eu posso falar de um tratamento, como eu falei, temos tratamentos bons para diabetes, né? Mas os melhores tratamentos para diabetes hoje custam aí R$1.000 a R$3.000 por mês. E quem que pode hoje pagar R$1.000 a R$3.000 por mês, né? E o plano de saúde não cobra esse tratamento. Então, se a pessoa pode pagar, ótimo, ela tem acesso ao melhor tratamento do mundo. Se ela não pode pagar e ela só tem direito ao SUS, ela vai usar talvez tratamentos que se usavam há 40 anos atrás, né?
Então, a gente tem essa disparidade de acesso no Brasil, que isso precisa ser melhorado. Se as operadoras de saúde já fizerem esse trabalho, né, de fornecer mais acesso a profissionais, equipes multidisciplinares nas doenças crônicas, já é um grande caminho, porque o caminho da prevenção, ele precisa de menos tecnologia que o caminho da cura, né, o caminho do tratamento. Então, você precisa muito mais de conhecimento, de material humano, né, para fazer a prevenção, do que material tecnológico. Então, isso já seria um grande avanço, você ter acesso a isso. Aí sim, você vai ter pessoas que têm realmente o problema e precisam tratar, aí a tecnologia, a super especialização, essas coisas são super importantes, e a gente também tem acesso aqui, né, e, né, pelo menos no sistema privado, é um acesso disponível, as pessoas, a maioria das vezes, conseguem, e muitas coisas estão melhorando no SUS também. Sim, felizmente a gente tem avanço. Eu acho que a gente, né, vai de encontro também desse tópico, a gente poderia, de repente, comentar um pouco sobre o aplicativo, né, sobre o Good Day. Então, olha só, o Good Day é um aplicativo muito bacana que ele foi desenvolvido inicialmente para diabetes tipo 1, né, e depois ele também já começou a abranger pessoas com diabetes tipo 2, e ele foi um aplicativo que foi pensado para educação, né, para educar e estimular bons hábitos. Então, o que ele tem lá? Ele tem lá uma aba que a pessoa consegue contar os carboidratos da comida, se ela usa insulina, ele ajuda a fazer cálculo da dose de insulina que usa, tem dicas, né, de alimentação, tem uma inteligência artificial que a pessoa pode conversar sobre qualquer coisa, inclusive, o que eu faço com o meu pé, estou com uma filha do meu pé, pode perguntar lá que ele vai responder, né, pode perguntar me dá uma sugestão de um cardápio para eu comer melhor. Então, ele tem essa pegada assim, educativa, certo? E é muito legal, porque ele também estimula a pessoa a se exercitar. Então, dependendo do número de passos que a pessoa dá por dia e de exercício que ela faz, ela atinge lá uma certa categoria, e de acordo com a categoria dela, ela tem um desconto maior. Quanto maior a categoria, maior o desconto que ela tem no tratamento para diabetes. Então, ela consegue, através do próprio aplicativo, comprar seu próprio tratamento mais barato, porque ela fez exercício. Já pensou que legal isso? Você estimular o exercício físico e ganhar desconto ainda porque se exercitou, né? Então, é uma forma de estimular as pessoas a se cuidarem mais. E agora o Good Day está entrando numa nova empreitada também, que ainda é segredo, né? Mas eu vou contar o segredo aqui para você, né? Para também ajudar as pessoas com obesidade, que é uma doença crônica mais prevalente ainda, né? Então, com algumas funcionalidades para obesidade não lançadas ainda, né? Mas para poder abranger mais esse contexto cardiometabólico, né? Que as pessoas têm, que na verdade, às vezes, diabetes, obesidade e outras doenças cardiometabólicas coexistem, então a gente não pode deixar ninguém de fora, tentar abranger o máximo possível. O Good Day está indo para esse lado também, o Good Day está em reforma, né, para se tornar algo ainda maior, mas é um aplicativo que foi inicialmente bolado por mim, mais outra equipe, o Mauro Scharf do Centro de Diabetes, outros médicos que são gestores também, para tentar melhorar aí de uma forma digital, né, chegar de uma forma digital, melhorar aí a qualidade de vida aí, né, das pessoas, e de forma totalmente gratuita, sem nenhuma ideia de lucro, né? A ideia é simplesmente trazer mais informação e assistência de forma digital para as pessoas. Eu vejo isso, como isso é incrível, né? Porque isso é desenvolvimento de tecnologia a favor de muitas coisas, na verdade, né? Quando a gente fala em educação, né, a gente fala em muitas vertentes, né? A partir do momento que você consegue estabelecer diferentes hábitos, isso abre a pessoa para tantas outras possibilidades, né? E esse conhecimento, a partir do momento que ele atinge uma pessoa, ele tem um potencial de se espalhar, né? É muito grande isso, né? Isso é uma coisa que eu particularmente acho apaixonante da educação, né? Por isso, inclusive, que eu, né, tô envolvida aí na educação de residentes, tanto no Centro de Diabetes, como no Evangélico Mackenzie, né? Onde eu tenho, hoje em dia, a oportunidade de coordenar o serviço de residência junto com o Dr. Gabriel. E acaba que agora que eu estou no programa de pós-graduação, estou em contato também com os residentes do Hospital de Clínicas, então são bastante frentes, assim, mas eu acredito no poder que isso tem também, né? E o aplicativo, ele é incrível porque ele acaba oferecendo, ele dá esse acesso, né? Que o senhor comentou, assim, de que muitas vezes a gente tem coisas muito boas, mas o acesso, ele não é
tão democrático, né? No aplicativo, ele claro que a gente eventualmente tem a restrição de ter que ter um celular, né? Mas a gente também tem dados de que as pessoas, elas, muitas têm acesso ao celular, Todo né? mundo tem celular hoje. Exatamente, é difícil, né, É. a pessoa que não consegue ter acesso, né. Então é muito acessível, né, tá muito disponível. O digital veio para isso, né? E a gente, Uhum, quando fala de tecnologia, a gente tem que pensar sempre em meios digitais, porque os meios digitais, eles abrangem mais pessoas. Nem tudo se consegue através do digital. sim. Você vai conseguir examinar um pé através do digital, vírgula, parece que vai dar, tá? É, Parece que vai dar. Mas você consegue fazer muitas coisas, né? Orientar muito, você consegue melhorar o estilo de vida, você consegue dar acesso à informação, acesso às vezes até tratamento, né? exato. A telemedicina, você consegue fazer muita coisa pelo digital. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Imagina, Esquecer que o digital está aí, porque o digital é onde você vai atingir mais pessoas. Então, a nossa, inclusive, uma das ideias, né, do Good Day, e umas ideias que eu tenho ainda, né, é justamente trazer isso que a gente tanto falou aqui, né, do tratamento multidisciplinar, talvez trazer isso pelo digital. uhum, Se eu não consigo ter centros de excelência em todos os pontos, então, se esse centro de excelência tivesse num digital, onde eu sim, pudesse contatar os profissionais que eu preciso através do meu celular, uhum, através de um aplicativo, e pudesse ter pelo menos um contato digital com eles para ter algum tipo de orientação, né, ou de consulta, mesmo que à distância, né, já ajudaria uma boa parcela da coisa, não uhum. resolveria 100%, mas talvez resolveria lá uns 80, 90%, A né? gente teve a É. oportunidade de fazer uma experiência com esse sentido, né, semelhante no Serviço Municipal de Joinville, né, que a gente tinha o serviço da teleconsultoria prestada diretamente aos profissionais da saúde, aos médicos, principalmente os que estavam na atenção básica, e aí com toda a orientação de cuidado mais especializado da ortopedia como um todo, né, esse paciente tem isso, então aqui você pode começar o manejo desta forma, pedir esses exames e dar um retorno pra gente como é que foi em relação a isso. Esse daqui. Então, a gente tinha toda uma forma, né, de conseguir manejar esses pacientes através do digital e dentro de uma plataforma do Ministério da Saúde. Então, realmente é uma iniciativa que a gente teve a experiência de ver que já funciona e que seria muito interessante ser ampliada para essas especialidades, né? Então, a gente tem um centro especializado e oferecer isso, né, eventualmente, né, aqui eu também, nesse ponto, me coloco como uma grande sonhadora, no sentido que poderia ser feito tanto no ambiente de SUS, como no ambiente de privado, nos diversos ambientes, porque o compartilhamento de conhecimento, ele só faz o conhecimento crescer, né? Então, eu acho, nossa, isso é incrível, né? Então, nossa, super parabéns pela iniciativa aí do Good Day, né? Desejo que seja, assim, de cada vez maior sucesso, porque isso realmente é muito incrível, assim, muito, muito maravilhoso. A gente já está evoluindo um pouco mais para os minutos finais aqui, né? Passa rápido. Tá rápido mesmo, a conversa tá boa. Você queria ver se teria alguma coisa que de repente o senhor gostaria de contar, de comentar? Não, então olha só, né, primeiro, só o fato de a gente estar podendo conversar aqui já é uma grande coisa e a pessoa podendo estar ouvindo, né, o que a gente tem para dizer já é um bom sinal, né, esse interesse. E quando a gente vai falar de complicações, de diabetes, que é o nosso tema aqui principal, algumas coisas me começam a vir em mente, né. Onde é que a gente pode melhorar? O Uhum, que a gente pode melhorar em termos de diabetes e complicação? Gente, a gente tem muita medicação nova, muita tecnologia nova, então, para quem precisar, né, vai ter acesso, se às vezes o acesso não é possível hoje, vai ser num futuro próximo, a tecnologia tende a baratear, isso é história natural, né? Tem sensor de glicose, tem bomba de insulina, tem sistema automático, tem Mounjaro, tem Ozempic, tem tanta coisa que você fala aí, tudo isso está aí. Ainda não disponível para todos, mas já está aí. Então as coisas estão melhorando. Mas existe uma coisa que não custa tão caro, quase de graça, e que faz muito mais diferença do que qualquer novo remédio e qualquer nova tecnologia. E essa coisa se chama educação. Tá? Quando a gente está fazendo isso aqui agora, nesse momento, a gente está fazendo educação. uhum.
Isso aqui se chama educação. Alguém está escutando, alguém está aprendendo alguma coisa, seja uma coisinha só, mas está aprendendo. A educação do profissional que está atendendo uma pessoa com diabetes, seja em qualquer instância, né? E a educação da própria pessoa que tem diabetes, isso muda toda a história da doença, isso muda toda a história da complicação. Então, se a gente tivesse que investir em uma coisa só, eu investiria em educação. As pessoas precisam aprender como se cuidar e como se cuidar melhor. O profissional precisa aprender como cuidar melhor, porque a gente vê essa dificuldade, essas distâncias de educação muito claramente. A gente tem profissionais super bem esclarecidos, educados e que sabem transferir esse conhecimento para o seu paciente e fazer seu paciente se cuidar melhor. E a gente tem profissionais que ainda carecem da educação, que ainda precisam atingir um degrau acima, né, em termos de educação. A gente tem pessoas com diabetes que conhecem, têm autoconhecimento e sabem o que fazer em situações de dificuldade, em situações especiais, em situações onde elas estão em algum tipo de encruzilhada, né, desde o ponto de vista de cuidados diários com a alimentação, até numa situação de doença, né? E a gente tem pessoas que não têm a mínima ideia do que fazer, né? Que perguntam para você, às vezes, eu posso comer laranja? Né? Sim. Vem com perguntas muito básicas, né? Porque não tem conhecimento mínimo do diabetes. Então, se a gente conseguisse, né, trazer um nível de educação maior, né, para todo mundo, desde o profissional até a pessoa, com certeza a gente faria uma diferença muito grande no manejo do diabetes. E isso faria com que as pessoas tivessem mais autoconhecimento, mais autodetecção de complicações, porque assim, se eu tenho conhecimento, eu conheço o meu próprio corpo, e eu não estou sentindo meu pé direito, não estou tendo uma sensibilidade adequada no meu pé, por exemplo, é muito possível que eu mesmo detecte a minha falta de sensibilidade do pé, eu não preciso nem do médico para isso. Isso é autonomia. A gente tem que dar autonomia para as pessoas. Né? Então, se eu detecto que o meu pé não está legal, eu vou procurar ajuda e já vou para um grau acima, né? Eu já busquei ajuda para aquilo especificamente. Eu não vou precisar que um profissional tenha ali a proatividade de procurar meu pé, achou que tem um problema de sensibilidade, aí vai encaminhar para um outro especialista. Né? Esses passos, às vezes, a pessoa se perde no meio, não chega até o fim. E às vezes não entende nem a recomendação, se não entende muito bem o que está acontecendo. Exato. Mas como assim eu tenho que usar um calçado diferente? Não é calçado tudo igual? Né? Assim, às vezes fica até difícil mas, né? E daí como é que segue a recomendação se não entendeu, né? Se você não sabe o porquê, não sabe o que vai fazer diferença aquilo no final da história, né? Por que você está usando, por que o médico está recomendando, a chance de dar certo é menor. Então, gente, assim, acho que a educação, para quem está ouvindo, né? Acho que a educação própria, se você é profissional, a educação própria, se você é uma pessoa que tem, né, o diabetes, isso faz toda a diferença, né? Vai mudar a vida, vai mudar o desfecho lá no final. E lógico, né? A partir do momento que você tem conhecimento e educação, se você acrescentar conhecimento técnico, se você acrescentar tecnologia, os melhores recursos, os melhores tratamentos, as melhores cirurgias, aí sim está falando do ambiente, né, ideal, que é o que a gente busca para tratar melhor as pessoas com diabetes. Então, isso aí. Eu agradeço muito, muito agradeço aqui a oportunidade de fazer a parte da equipe do Centro de Diabetes, que é uma equipe incrível, né? Eu aprendo muito, cresço muito e sou muito feliz por fazer parte, agradeço muito por isso. Agradeço muito pela tua presença hoje, por todas as falas, por todos os ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço muito primeiro pelo convite de estar aqui, né? Por estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar e trocar experiência, isso é sempre gostoso demais, adoro fazer isso, né? Segundo, agradeço pelo teu trabalho, te parabenizo pelo teu trabalho, tanto teu trabalho, né, profissional, né, de atender com excelência as pessoas, e é um trabalho muito elogiado sempre por todos que fazem parte da equipe, pelos próprios pacientes. Isso tem feito diferença na vida das pessoas.
pela iniciativa do Pupincast, né? É uma iniciativa muito legal, assim, que, né, é mais aqui mais um local de informação, onde as pessoas podem, né, estar ouvindo e trazendo, e ganhando alguma coisa. Conhecimento é sempre um ganho, né? Então, todas essas iniciativas merecem os aplausos mesmo, parabéns e obrigado pelo convite. Obrigada.